Olá, hoje eu quero começar a nossa reflexão com uma pergunta. Quantas vezes você, lembrando, assim como eu, teve que se esconder em algum lugar para chorar? Às vezes no banheiro dentro de casa, às vezes no banheiro do trabalho, às vezes você saiu rapidamente sem que ninguém percebesse de algum local porque você precisava chorar e você, por um motivo seu, que não interessa a ninguém, você teve que se esconder. E ali naquele esconderijo você teve medo de: o que vai ser da minha vida? Eu não aguento mais isso. Até quando, Senhor? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Até quando? E eu quero compartilhar com vocês, eu quero contar para vocês de uma história da Bíblia sobre Abraão. Na verdade, eu não vou falar de Abraão, mas ela começa em Abraão, que é o pai da fé e amigo de Deus. Que privilégio, né? Abraão era amigo de Deus. Já pensou que honra? Se tivesse uma lápide... eu vou até deixar essa pergunta e você pense. Se nós partíssemos hoje, o que poderia estar escrito na minha lápide? Que legado eu deixaria? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso eu deixo para você pensar. Eu quero falar sobre Abraão, sobre uma promessa que Deus fez a ele, que lhe daria um filho, e que faria desse filho uma grande nação. Todavia, ele já era de idade avançada e sua mulher Sara também. Quando Deus prometeu dar o filho, conceder o filho a Abraão, Abraão chegou em casa após conversar, ouvir a voz de Deus. Quantas vezes ouvimos no nosso coração? Por vezes ficamos até em dúvida, será que de fato eu estou ouvindo a voz do Senhor? Mas quantas vezes ouvimos no nosso coração e ficamos temerosos? Será que foi Deus que falou isso comigo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Muitas vezes pode ser da nossa alma, das nossas emoções, mas muitas vezes pode ser do Senhor. E isso nos já é motivo de alegria. E aí Deus prometeu um filho a Abraão, porém Abraão já era de idade avançada e Sara, sua esposa, também. E eles tinham uma serva, cujo nome era Agar. E aí Sara falou assim: bem, eu já tenho a idade muito avançada. Sara já tinha encerrado o ciclo produtivo da mulher, né? Que geralmente se encerra entre 50 e 60 anos, né? Geralmente, a gente primeiro passa pelo climatério, já começa a ter toda aquela mudança hormonal, aquilo tudo, o calor, toma a pílulazinha de amora mas encerrou o ciclo. E aí, nesse momento, Sara já tinha encerrado há muito tempo, mas Sara tinha uma serva, cujo nome era Agar. E aí Sara pensou assim: Senhor, eu não tenho mais como gerar filhos. Sara pensou: o filho não pode ser meu, da minha madre. Mas naquela época, o filho nascesse ali, ele seria também como filho de Sara, ele seria criado ali embaixo dos olhos de Sara. E aí Sara falou assim: Agar, deita-te com o meu marido. Deita-te. Na cabeça dela ela pensou: deita porque você vai dar um filho a ele, e é o filho da promessa. Sara quis dar uma leve, discreta, talvez, ajudinha a Deus, coisa que nós fazemos inúmeras vezes. Alba, se você quisesse o seu nome, inúmeras vezes. Não, se eu fizer assim, eu melhoro. Se eu fizer desse jeito, eu melhoro. E quando a gente faz isso, a gente não está confiando que o jeito do Senhor é o melhor e não nosso. A gente está desconfiando de Deus. Porque quando a gente não confia, a gente desconfia. E nós estamos falando do Senhor. E aí Sara foi e falou com Abraão. Agar deitou-se com Abraão. E aí engravidou, o filho nasceu, Ismael. O filho Ismael nasceu. Cresceu, foi crescendo ali com o pai dele, certamente brincando. Abraão era pai de Ismael. Porém, certo dia, o Senhor se lembrou da promessa. Sara deitou-se com Abraão e Sara
ficou grávida, mesmo tendo o ciclo encerrado, mesmo já sendo da idade de 90 anos e Abraão de 100 anos, Sara engravidou. O que aconteceu? Não, eu não quero que o meu filho fique em segundo, não, o meu filho é o meu filho. Não, vamos para o que aconteceu. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Disse Sara a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho. E pareceu essa palavra muito ruim a Abraão. Abraão teve pesar, teve dor nessa palavra. Mas o Senhor disse a Abraão: não tenha dor, não tenha pesar, porque eu farei dele também uma grande nação, assim como Isaac. E aí a gente vem para a Bíblia. Passagem em Gênesis 21, 14. Então se levantou Abraão pela manhã, bem de madrugada, e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino. E despediu-se, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino, ela sentou o filho dela debaixo de uma das árvores. E foi e se assentou. Naquela época usava muito arco e flecha, os guerreiros eram de arco e flecha, né? Então imagino que deva ter sido uma boa distância, né? Porque ela não queria ver o filho dela morrer. E ela foi-se errante no deserto de Berseba, estou repetindo, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ela sentou o filho dela ali. E foi e assentou-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia no seu coração: que eu não veja morrer o meu menino, que eu não veja morrer o meu filho. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Porém, Ismael também estava sentado e chorando. Ou seja, vejamos o cenário: mãe sentada de um lado chorando, filho sentada de um outro lado, longe. Na verdade, um de frente para o outro, mais longe, de modo que ela não queria ver. Era certa a morte deles. Ué, por que era certa? Primeiro, porque ela teve que ir pelo caminho do deserto. A Bíblia menciona, e ela foi errante pelo caminho do deserto. Ela estava no caminho do deserto. Talvez no caminho para chegar lá na frente a um povoado, a uma cidade, a uma tenda, a qualquer coisa. Porém, com um odre de água, que eu imagino que deva ser 1 litro, 2 ou no máximo 3 litros, e um pedaço de pão, quem é que vai conseguir fazer uma jornada pelo deserto? Não vai. A morte é certa. O que ela fez? Sentou, se afastou e chorou. Mas Ismael também chorou. Agar foi descartada, percebe? Agar foi útil, concedeu o filho. Na cabeça de Sara ali estava cumprida a promessa, era o filho de Abraão, mas ela era serva. Aos olhos de Sara, ela era nada. Aos olhos de muita gente, eu, você, nós, podemos ser, aquela ali, esquece, aquela ali não dá pra nada, aquela ali... E não falam, mas tomam às vezes atitudes até que venham nos prejudicar. Não, aquela ali não, aquela ali... Não. E foi isso que Sara fez. Sara descartou a Agar. E aí aconteceu esse trajeto que eu falei para vocês, e ela chorou. E Ismael também chorou. Aí vemos bem aqui, no versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu. Perceba, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta, pegue-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água, e Deus deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã.
e sua mãe tornou-se mulher da terra do Egito. O que nós vemos? Nós vemos sobre essa situação de descarte. Você não me serve para mais nada, vai embora. Nossa, eu me dediquei tanto àquele trabalho, eu me dediquei tanto àquela partida, eu me dediquei tanto àquela situação, eu me dediquei tanto, e agora que aconteceu que explodiu, o que aconteceu com você? Foi descartado. Não, você já se tornou inútil. E ela foi certa que iria morrer. Como alguém vai atravessar um deserto com um odre de água e um pedaço de pão? Não vai. Então ela foi certa que iria morrer, ela e o filho, tanto que ela se distanciou do filho e começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Não sei se ela gritou de chorar, mas chorou. Porém, nesse momento, a Bíblia relata que um anjo bradou do céu: Agar, por que você chora? O que você tem? É a mesma coisa que alguém chegar para você, alguém muito importante, muito grande, ou alguém muito pequeno, mas que lhe olhe com amor. Alba, fale o seu nome. O que você tem? Por que você chora? E aí o anjo do Senhor disse: Deus ouviu a voz do menino, ou seja, o menino estava também chorando. E aí o Senhor falou: não, vocês não vão morrer. Agar, levanta, sai dessa prostração, eu já te ouvi, levanta, eu vou fazer. E Agar levantou e o Senhor lhe orientou: levanta, pegue a mão dele e siga. E Agar levantou, pegou o filho e, de repente, o Senhor lhe abriu os olhos e o que ela viu? Uma fonte, um poço de água. E dali ela encheu e continuou a caminhar. E o Senhor lhe disse: eu ouvi a sua voz, e eu também farei do seu filho uma grande nação. Então a promessa que Deus deu a Abraão com Sara, mas que Agar entrou na situação por meio da ajudinha de Sara, Deus viu Agar. Deus viu joga para lá, joga para cá, faz assim, faz assado. Deus viu isso tudo, mas Deus também viu o coração de Agar. Deus também viu. E dali lhe fez uma promessa: eis que farei do seu filho uma grande nação. A minha palavra para você hoje, ainda que você tenha sido em qualquer situação, descartada, diminuída, ainda que você tenha ido para o banheiro chorar 1000 vezes, eu já fui, ainda que você tenha ido, Deus não esqueceu de você. A promessa dele, de que está com você todos os dias, continua de pé, continua valendo. Então, ainda que você esteja em dias de chorar escondido pela, entre aspas, bagunça que está ao seu redor, bagunças dentro de você, por essa bagunça emocional, pela dor, pelas coisas que até mesmo outras pessoas causaram a você, ainda assim, Deus não esqueceu de você. E para o Senhor, você não é inútil, nem rejeitada, nem desprezada, nada disso que foi dito e que foi feita a Agar. Porque ainda que, a Bíblia diz inclusive que ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, todavia ele não se esquecerá de vós. Que dirá nós homens, né? De nosso lado bom, mas também temos nosso lado que precisamos lutar para que ele não prevaleça. Ainda que isso tudo tenha acontecido a você, Deus tem uma promessa e ele não vai te deixar morrer no deserto. Deserto não é lugar para morar. Deserto é caminho para algum lugar. Mas tem hora que a situação fica tão apertada, nos aflige tanto que a gente pensa: não tem saída, não tem como eu chegar lá do outro lado. Não dá, não tem como eu chegar ao povoado, da cidadezinha, é impossível. Tem sim. Se o Senhor disser sim a você, ainda que todos ao seu redor digam não, ainda que você seja uma mulher improvável, como Agar, como Raabe, ainda vamos falar um dia de Raabe, ainda que você seja uma mulher que, não, aquela ali não faz diferença. Para os homens, para Deus você é preciosa, menina dos olhos do Senhor. E Ele nunca vai deixar de te guardar. E mesmo que você esteja passando um momento de extrema luta, extrema dor, extrema enfermidade, extrema dificuldade, ainda assim,
Ele não se esquecerá de você. E Ele pode não mandar hoje, nos dias atuais, um anjo vir e bradar e falar: olha, eu ouvi a sua voz. Mas Ele deixou a palavra dele, a Bíblia, a palavra de Deus, que nos garante que Ele é conosco todos os dias da nossa vida. Repito algo que falei em algum outro vídeo. Ainda que você esteja no mais profundo vale, no mais escuro inverno, ainda assim, Deus sempre insiste em nos mandar flores na primavera. E essa fase da sua vida, talvez essa fase chamada que você chame de Agar, como eu já pude chamar muitas vezes, não é essa fase que vai prevalecer. Não é um momento que dita todo o restante da sua vida. Não é uma dor que dita todo o restante da sua vida. Não é um erro que define quem você é e quem você vai vir a ser ainda. Você é quem Deus pôs, quem Deus criou. Salmo 139. Ele miraculosamente nos formou, nos moldou. Todas nós, cada uma tem a sua essência. Então, ainda que esteja tempo de Agar, confiem no Senhor. Chore escondido, mas há luz aos olhos dele. Diga: Senhor, venha ao meu socorro. Eu não consigo mais nem falar, eu só consigo chorar. Tudo bem, Deus é especialista em ler lágrimas. Ele virá ao seu socorro. E mesmo que ainda demore um pouquinho, vai passar, vai passar. Tenha certeza, vai passar. É só um momento, vai passar. Um beijinho.